Olá meus amigos, meu nome é Flávio Cordeiro, direto para o canal Faro Fino. 3 Maracanãs lotados, o que significam 250 mil mortes por Covid-19 no Brasil. O Brasil acumula 1/4 de mortes por Covid-19, às vésperas de se completar um ano desde o primeiro caso de coronavírus ter sido identificado no país. Segundo as contas do consórcio de imprensa formado por Folha de São Paulo, o UOL, o Estado de São Paulo, Extra, o Globo e G1, o país alcançou nesta quarta-feira, 24/2, a marca de 250.036 mortes por coronavírus, o segundo país no mundo a chegar nesse patamar, atrás apenas dos Estados Unidos, que nesta semana superou a marca de 500 mil mortes. Há uma segunda contabilização de casos e mortes feita pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, segundo o qual o número total de mortos pelo vírus no país chegou a 249.957. É como se a pandemia tivesse aniquilado totalmente a população de uma cidade média brasileira, como Americana, São Paulo, Itaboraí, Rio de Janeiro ou Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, ou até mesmo em um país pequeno como São Tomé e Príncipe na África. O número de 250 mil pessoas assusta quando é colocado em perspectiva. É como se a pandemia tivesse matado 3 Maracanãs lotados. A pandemia matou até agora a mesma quantidade total de brasileiros que morreram de qualquer causa nos 2 primeiros meses de 2019. O número de mortes pelo Covid-19 na pandemia é quase 6 vezes maior do que o de mortes por homicídio no Brasil em todo 2020. É como se tivessem morrido 680 pessoas por dia desde que o primeiro caso de Covid-19 foi registrado no Brasil. Isso equivale a 28 mortes por hora. O marco acontece na mesma semana do aniversário de um ano do primeiro caso de coronavírus confirmado oficialmente no Brasil. No dia 26 de janeiro, um homem de 61 anos foi internado em um hospital em São Paulo após ter passado os dias do carnaval na Lombardia, na Itália. Apenas 2 semanas depois, no dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou oficialmente que havia uma pandemia de coronavírus que se originou em Wuhan, na China. Naquele dia, havia 118 mil casos confirmados em 114 países do mundo, com 4.200 mortes. No entanto, naquela época, ainda pouco se sabia sobre o vírus e havia poucos testes estatísticos confiáveis. Nos meses que seguiram, houve muita confusão e pouco entendimento do que poderia acontecer. Estimativas sobre o número de mortos variavam de 1 milhão de mortos, previsão de pior cenário feita pelo Imperial College de Londres, a menos de 3 mil mortos, previsão do político Osmar Terra. Osmar Terra. Seu ex-ministro e deputado Osmar Terra, hein? Se você fosse bom de previsão, hein? Você não ia ganhar nem na Mega Sena com essas previsões suas aí horrorosas que você fez na época que você era ministro. Misericórdia, que o povo tenha dó. Ainda bem que você já saiu do governo já como ministro. No final de março, então o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, que é outro também que, pelo amor de Deus, hein? Previu que até abril haveria um colapso do sistema brasileiro de saúde, que seria incapaz de lidar com as hospitalizações em massa. No mesmo dia, o presidente brasileiro se referiu ao coronavírus como uma gripinha. Seu Bolsonaro, gripinha, né? Falar nada pra você não, viu? Vai nessa de gripinha, que você pegou também essa gripinha aí, né? Fala aí agora pra população se é gripinha mesmo isso aí. E isso que você falou, que você era atleta, que você não sei o que, né? Babá, vai. Vamos lá.
Na semana seguinte, o Brasil viu disputas políticas, medidas desencontradas e superlotação de hospitais. 3 ministros da Saúde, Henrique Mandetta, Nelson Teich e o atual Eduardo Pazuello, passaram pela pasta. Estados e municípios ficaram responsáveis por decidir localmente sobre medidas de restrição de quarentena e fechamentos de estabelecimentos comerciais, escolas e transporte público. O governo federal começou em abril o pagamento de um auxílio emergencial para trabalhadores que perderam sua renda por causa da pandemia. No dia 8 de agosto de 2020, foi atingida a marca de 100 mil mortos. No dia 7 de janeiro deste ano, o país ultrapassou as 200 mil mortes. Em janeiro deste ano, começou a vacinação da população, mas sem doses suficientes, muitas cidades tiveram de interromper suas campanhas. Números proporcionais. Apesar de ser o segundo país com o maior número absoluto de mortos por Covid-19, a situação é diferente quando se analisam apenas mortes em relação ao tamanho da população. O Brasil tem a 6ª maior população do mundo. Na comparação com o tamanho da população, o Brasil fica entre os 30 países com mais mortes por Covid-19 para cada 100 mil pessoas de sua população. Em alguns países como Reino Unido, Portugal, Itália e Estados Unidos, houve mais mortes do que no Brasil, na proporção da população. Também na comparação proporcional, houve mais mortes no Brasil do que na Argentina, Alemanha e Rússia. Bom pessoal, então ficou aí a notícia aí do total de mortes que o Brasil já teve durante essa pandemia aí, nesse quase um ano que vamos completar agora aí no final de março, comecinho, meados de março. Tivemos já 250 mil mortes. Bom pessoal, então peço que vocês lá curtam todos os vídeos do canal, compartilhem, se inscrevam e não esqueçam de clicar no sininho para toda vez que eu divulgar um material novo no canal, vocês recebam a notificação, ok? Obrigado a todos, abraços.